Bom, boa noite. Eu vou estar apresentando essa talk com o nome Recentes Avanços na Inteligência Artificial em Jogos. Então, vou falar sobre a inteligência artificial num contexto de jogos, mais em específico, a inteligência artificial como componente separado do jogo. Ou seja, vou ter o jogo e vou ter uma inteligência artificial que vai estar jogando esse jogo. Não é a inteligência artificial como um mecanismo do jogo para deixar ele mais interessante. Bom, meu nome é Renan Samuel da Silva, eu sou formado em Ciência da Computação aqui na UDESC. Eu me formei em 2017. Atualmente eu estou fazendo mestrado em Computação Aplicada aqui na UDESC também. Estou no meu último semestre. Eu trabalho com um problema chamado predição de estrutura terciária de proteínas. É um problema na qual se pode utilizar inteligência artificial para tentar resolver ele. Eu sou engenheiro de software na JobScore. Inclusive ela está contratando, então se alguém quiser um estágio, pode acessar jobscore.com e mandar o currículo para lá. É um lugar bem legal de trabalhar, eles têm um café bem gostoso. Bom, eu gosto de matemática, gosto de tocar bateria. Eu sou um péssimo músico, mas para mim a bateria ela é mais do que só música, ela é um puzzle, é um negócio que dá para estudar também de uma forma diferente. E é legal que dá uma dinâmica bem diferente do que eu normalmente vejo no dia a dia. Programar, achar bug, ler artigo. Eu gosto de puzzles, né, principalmente cubo mágico e derivados. Eu gosto bastante de gatos e eu gosto de resolver problemas. E isso daqui tem bastante a ver com a IA, porque a IA serve para resolver problemas. Bom, eu tenho uma tradição desde 2015 em que toda apresentação minha eu coloco uma foto do meu gato. Então esse aqui é o meu gato, para quem queria conhecer ele. Quem me conhece já conhece o meu gato, né? Então. Bom, essa talk está dividida em 3 sessões. Primeiramente eu vou falar o que é inteligência artificial. Vai ser uma discussão bem breve. Em seguida eu vou para o tópico principal, que é os avanços recentes que teve na inteligência artificial. E por fim, vou falar sobre as expectativas, né? O que a gente pode esperar para o futuro em relação à inteligência artificial. Bom, um disclaimerzinho. Apesar que eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com uma sub-área chamada otimização. Então, o que eu vou apresentar hoje é um pouco fora do que eu trabalho. Então, eventualmente pode ter algum erro. Se tiver, eu peço desculpas. E uma outra coisa, no final do vídeo da apresentação vai ter um QR Code que vai levar para o material que eu usei para fazer a apresentação. Então, se eu mostrar algum material aqui durante a apresentação que vocês tiverem interesse, vocês podem pegar o celular e ler esse QR Code no final e vocês vão ter acesso a tudo que eu usei, os vídeos, as imagens que vão ter aqui, artigos que eu vou referenciar. E se vocês quiserem, vocês podem seguir e estudar de repente. Bom, então, o que é inteligência artificial? É interessante começar com a definição de alguém importante na área, né? Alguém que sabe o que está falando. Eu peguei esse livro aqui do Goebel. Ele diz que inteligência artificial é um dispositivo que percebe o ambiente, que age sobre ele, que toma ações, maximizando a chance de completar um objetivo com sucesso. Aqui tem, não problema, assim, mas, por exemplo, o que é um dispositivo? O que é um ambiente? Então, é uma definição um pouco vaga, não vaga, mas ela é talvez muito abrangente. E talvez tem coisas que a gente acha que é inteligência artificial que não se encaixa nessa definição. Tem uma outra definição que eu gosto, não é bem uma definição, mas o Norvig, quem for estudar inteligência artificial aqui na UDESC, vai passar por esse livro, provavelmente. Ele divide inteligência artificial em 4 categorias. A primeira é a inteligência artificial, que o objetivo é pensar humanamente. Ou seja, eu quero ter um programa no computador, e esse programa vai pensar igual um ser humano. Então, é basicamente simular a mente dentro de um computador. Isso, como dá para imaginar, é um negócio difícil, que parece da ficção científica. Existem estudos sérios nessa área, porém eles não têm resultados assim mirabolantes. É algo difícil de fazer porque a gente não entende a consciência, não entende como funciona o cérebro, a gente entende alguns conceitos, mas não tudo. Existe uma segunda linha que é agir humanamente. Então eu não quero saber o que a máquina está pensando, se é que uma máquina pode pensar. Eu quero saber como que a máquina vai agir. Então eu quero ver a máquina agindo e pensar, nossa, ela age igual um ser humano. Então aqui é uma linha um pouco mais próxima, porque eu quero
que a máquina age igual um ser humano. Quem já ouviu falar do teste de Turing? O teste de Turing está mais ou menos nessas duas linhas, onde eu vou interagir com a máquina, sem saber se é uma máquina ou ser humano. E se eu não souber distinguir, então ela está pensando humanamente ou agindo humanamente. Bom, a parte que eu gosto, eu em particular, é essas duas áreas aqui embaixo, onde eu tenho pensar racionalmente e agir racionalmente. A parte de pensar racionalmente vem lá da IA clássica, lá dos anos 60, onde eu tinha inteligência artificial simbólica, onde eu trabalhava com símbolos matemáticos e eu usava deduções lógicas para tentar chegar a conclusões. Então eu dava uma série de informações para essa inteligência artificial e a ideia é que ela conseguiria descobrir coisas novas a partir dessa informação. Então aqui é uma área bem matemática, ela tem raízes lá na lógica, na matemática. Bom, e por fim eu tenho agir racionalmente, que dos quatro é o que eu mais gosto. Porque eu não quero saber o que a máquina está fazendo, ou como que ela está fazendo, por que ela fez aquilo. Eu quero que, se o objetivo dela é pegar aquela caixa e trazer para cá, eu quero que ela traga isso, do jeito que eu olho e penso, não faz sentido trazer assim. Ou seja, porque ela trouxe pelo caminho mais fácil para ela, ou do mais rápido, ou do mais barato. Então aqui ela vai tomar alguma ação que tenha algum raciocínio em cima. Mas o ponto-chave é que o resultado é racional. Tem essa frase aqui do Dijkstra, que diz que a questão que se um computador consegue pensar não é mais interessante do que a questão de se um submarino consegue nadar. Bom, o que ele quer dizer com isso? Tem várias interpretações, tem várias discussões sobre o sentido dessa frase, mas o que eu gosto de pensar, se eu tenho um tubarão, ele está na água, ele vai daqui até lá, ele vai nadando. Agora eu tenho um submarino, o submarino também vai daqui até lá. Ele não vai igual ao tubarão, mas ele chega no mesmo resultado que um tubarão. Então, ele não fazendo uma analogia, o submarino não necessariamente pensou racionalmente, ou pensou como um ser humano, mas ele agiu de forma semelhante. Ele fez algo que chegou naquele resultado. Então, o tubarão consegue nadar e chegar até onde ele quer chegar. O submarino vai do jeito que o submarino vai, mas ele chega lá igual. Então, não que o submarino seja uma alternativa a tubarões, mas eles conseguem fazer essa mesma coisa. Bom, o que isso tudo quer dizer? Que não tem conceito do que é inteligência artificial. Tem várias definições, essas definições têm uma interseção razoável, né, porque senão cada um está fazendo uma coisa diferente, mas não vai chegar alguém e falar isso daqui é inteligência artificial, todo mundo, não, é isso mesmo. Então tem variações, tem gente que puxa mais para um lado, tem gente que puxa mais para o outro lado, e eu vou focar um pouco mais no lado de agir racionalmente. Então inteligência artificial é uma entidade, nesse caso seria um software ou um hardware e um software, que agem de forma racional. Bom, agora vamos ao que a Talk promete, que são os recentes avanços. Eu vou começar com um avanço não tão recente, que é o Deep Blue em 96. Eu imagino que alguns de vocês aqui têm mais ou menos a idade do Deep Blue. Eu sou um pouquinho mais velho do que isso. O Deep Blue, ele jogava xadrez, né? Então a IBM ela construiu uma máquina cujo objetivo era jogar xadrez. Ela jogou pela primeira vez contra o Kasparov, que na época era o campeão mundial. Em 96 ela perdeu. Em seguida ela jogou novamente no rematch em 97, onde ela ganhou. Bom, como que funcionava essa inteligência artificial? Ela tinha um hardware altamente especializado. Ou seja, a IBM e a equipe de seus pesquisadores, eles foram lá e eles fizeram um chip, um computador, com um hardware específico para jogar xadrez do jeito que eles queriam. Então, era um hardware especializado. Ele não conseguia, por exemplo, vamos ver se isso daqui é um rosto, vamos ver se isso daqui é vermelho ou azul. Não, ele jogava xadrez de um jeito específico. Bom, ele tinha, por conta disso, como ele só servia para jogar xadrez, ele jogava xadrez muito bem, ou pelo menos a um nível computacional alto. E ele conseguia avaliar entre 100 e 300 milhões de posições por segundo. Agora imagina, o computador demorou 10 segundos para pensar, ele vai ter calculado 1 bilhão de posições em 10 segundos. É muita coisa. O Kasparov, ele não chegava nem perto disso, e não faz sentido chegar, porque o ser humano pensa de um jeito diferente. Então aqui claramente a máquina, a inteligência artificial, não está agindo igual um ser humano agiria, porém chega no mesmo resultado, que é jogar xadrez. E ele tinha um sistema de avaliação ajustado à mão, ou seja, a equipe foi lá e pensou, ter isso daqui no xadrez é bom, perder um peão é ruim,
tomar um peão do oponente é bom, então eles codificaram isso nesse chip. E o que eles faziam, eles exploravam esses milhões e milhões de combinações e viam quais eram os melhores. E de repente essas melhores, eles expandiam a partir daí. Então aqui o jogo, jogar xadrez para inteligência artificial, era explorar o máximo possível de coisa que dava para fazer e pegar o melhor. Aí vocês perguntam, isso daqui é inteligência artificial de fato? Porque o que ela está fazendo é procurando o que dá para fazer no tempo que ela tem e pegando o melhor. Isso um ser humano consegue fazer exatamente o mesmo processo. Bom, depende da definição, o que você considera como inteligência artificial. No final, a IA, o Deep Blue vai lá e vai fazer uma jogada. Você vai olhar para essa jogada e vai pensar, essa jogada é uma jogada racional. Faz sentido jogar isso. Enquanto que talvez eu nem saiba a diferença se é um computador ou um ser humano que jogou. Então, daqui a IA consegue agir racionalmente. Claro que ela pode cometer erros. Mas de qualquer forma, os seres humanos também cometem erros. Então, se pensar desse ponto, é uma inteligência artificial. Se do ponto ela não está pensando e vendo o macro e o micro, pensando em estratégia, tática. Aí, de repente, se considerar isso, então talvez não seja uma inteligência artificial, seja algo que tem elementos. Bom, o ponto-chave disso é que é uma IA que foi feita para fazer um negócio muito específico de um jeito específico. Se eles pensarem, não, isso daqui está tudo errado, a gente tem que fazer de um outro jeito a IA. De repente eles têm que jogar tudo no lixo e começar do zero, porque eles fizeram de um jeito bem específico. E mais, quando eles perderam em 96, eles viram porque eles perderam, e eles foram lá e melhoraram esses pontos negativos que o Deep Blue tinha, e ele ganhou em 97. Então, ainda teve um processo assim que de repente seria bom só contra o Kasparov, por causa do jeito que ele jogava. Eu não sei se era o caso, mas é algo a se pensar. Bom, agora chegando num universo mais recente, 2013, a DeepMind, que é uma das gigantes da IA agora. A gente tem a DeepMind e OpenAI, que são duas entidades dedicadas a explorar a inteligência artificial para o bem da humanidade. O que é bem interessante se pensar que existe uma empresa que faz isso. Bom, o que eles fizeram? Eles jogaram vários jogos do Atari em 2013. E o que era interessante é que, por sinal, esse artigo aqui vai estar linkado lá no final se vocês quiserem ler. Interessante que eles usaram um método chamado Reinforcement Learning. Tem duas palavras interessantes aqui. Uma é learning, aprendizado. Então, no nome da coisa diz que ela aprende. Né? O Deep Blue ele não aprendeu. Foi colocado um mecanismo que ele consegue descobrir o que é bom. É claro que tinha algumas informações que ele sabia lá dentro. Eu uso sabia entre parênteses porque não é um ser humano. Enfim, e aqui a gente tem o reinforcement. Então, é aprendizado a partir de reforço. Ou seja, a IA ela vai lá e joga, e se ela vê se aquilo é bom, ela vai continuar fazendo aquilo porque é bom. Se ela vê que aquela ação que ela fez é ruim, então ela vai fazer outra coisa porque aquilo era ruim. Então ela consegue ver se algo é bom ou ruim para tentar ver o melhor jeito de fazer algo. Bom, a Atari tem vários jogos, e o que o DeepMind conseguiu fazer aqui, em vez de fazer uma IA para jogar um jogo específico do Atari, ela fez uma IA, um modelo, e esse modelo jogava vários jogos, e em vários deles teve um desempenho super-humano. Ou seja, a IA jogava melhor do que qualquer ser humano. Pelo menos dentro da amostra que eles tinham. Então aqui já tem uma diferença meio grande, que eu tenho uma inteligência artificial que aprende, e ela joga mais de uma coisa. Enquanto que o Deep Blue, ele jogava uma única coisa de um jeito específico. Então aqui já dá para perceber um avanço bem grande. É claro que eu tô falando de, 15 anos de diferença. Mas, de fato, a gente tem esse avanço. E outra coisa interessante é que não tem conhecimento de especialista. Não foi alguém lá e falou, isso daqui é um pixel, isso daqui é a paleta do Pong, isso daqui é a bolinha do Pong, você tem que clicar e matar as bolinhas lá em cima. Não, ele só falou, tá aqui os pixels da tela, aqui tá suas vidas, perder vida é ruim, aqui tá a pontuação, ganhar pontos é bom. Essa era a informação que a IA tinha, e só com os pixels da tela e sabendo se estava morrendo ou não, ou fazendo pontos ou não, ela aprendia a jogar. E se parar para pensar isso, é algo bem incrível. E mais, ela aprendia isso em poucas horas. Não era tipo, vamos deixar 20 anos lá jogando e ver o que acontece. Era questão de horas. Eu tenho esse vídeo que a DeepMind publicou. Legal, o negocinho tá bem em cima da barra ali. Boa. Opa, aqui. Então, aqui é depois de 10 minutos de treino.
Veja o que é aqui em cima, isso daqui é as vidas, então ele tá morrendo. E ali a pontuação tá 0, agora tá 1. Então ele morreu, resetou, game over. 10 minutos de treino. Ele se move, às vezes ele acerta a bola. Então aqui parece que a IA tem uma ideia do que fazer, mas ela não faz muito bem isso. Agora aqui é depois de 2 horas de treino. De novo, pontuação. Veja que a pontuação está crescendo. E que as vidas, tá diminuindo, mas não tanto quanto antes. Tem uma melhora clara. E agora aqui é depois de 240 minutos. 4 horas, eu acho. Aqui ela está jogando. Só que a IA descobriu um negócio interessante. Veja só que ela está atacando esse lado e ela conseguiu passar a bolinha lá para cima. Então ela não só descobriu como jogar sem errar, ela descobriu um jeito eficiente de fazer isso. Então ela conseguiu passar a bola lá para cima e o jogo se joga sozinho. Que enquanto a bola estiver aqui em cima, ela não precisa se mexer aqui embaixo e ficar procurando a bola. Então ela conseguiu descobrir isso em 4 horas, sem alguém dizer o que ela tinha que fazer. Ela só disse, você pode se mover para cá e para lá, esses daqui são os pixels da tela, tá aqui a sua pontuação. Tá faltando alguma coisa aqui. Enfim. Então, pensa só nisso. A gente tem essa IA e ela aprendeu isso em 4 horas. É claro que eles tinham um poder computacional bem grande. Mas, mesmo assim, é algo bem incrível. Assim, passando bem por cima como que essa IA funciona, aqui eu tenho a imagem, né? Isso daqui é o que a inteligência artificial vê, e ela usa um negócio chamado convolução, onde ela vai pegar vários pedacinhos diferentes da imagem, ela vai fazer uma análise matemática ali em cima e extrair alguma informação. Essa informação acaba sendo uma outra imagem. Então ali ela aprende a reconhecer padrões na tela, sozinha. Então ali ela vai descobrir o que é a bola, o que é a pontuação, o que tem que destruir, o que é a parede. E isso se repete várias vezes. Ao fim, é feito algumas operações aritméticas relativamente simples. A gente está falando de multiplicação de matriz, soma, então não é nada muito complexo. E no fim, ela vai decidir alguma ação para fazer. Move para a esquerda, move para a direita, aperta o botão vermelho, não faz nada. E com isso, ela conseguiu jogar. Então, tem a parte de Reinforcement Learning, onde se ela conseguiu ganhar um ponto, então o que ela fez deve ser bom. Então ela vai aqui e reforça o caminho que fez ela fazer o que era bom. E se ela perdeu, então ela vai ali e vai ver, não, isso daqui que eu usei é ruim. Então ela vai evitar fazer aquilo de novo. Bom, agora em 2015, a gente tem o AlphaGo, também da DeepMind. Curiosamente, quando o AlphaGo jogou, eu estava fazendo inteligência artificial, a matéria. Então tem essa pequena curiosidade aí. Bom, o Go é um jogo, ele é mais velho que o xadrez, ele tá ali faz, 2, 3 milênios. Então imagina, a gente tá falando 1000 anos, 2000, 3000 anos. É um jogo bem complexo, ele tem... o tabuleiro de xadrez tem 64 posições, o tabuleiro de Go tem 361. Bom, e isso, no fim, os dois têm uma quantidade absurda de movimentos que dá para fazer, mas o Go acaba sendo um pouco mais complexo. E até esse momento não tinha... A gente estava numa situação semelhante do Deep Blue, onde a gente tinha um jogo com o campeão mundial e um computador nunca tinha derrotado o campeão mundial. Então aqui o DeepMind começou com o Fan Hui, que era o campeão de Go, se eu não me engano, da Europa ou da Ásia. Eles jogaram, o DeepMind ganhou. No ano seguinte ele jogou contra o Lee Sedol, que era um dos melhores jogadores na época. E o AlphaGo ganhou de novo. Então a gente tem aquela situação de uma máquina ganhando do campeão mundial em algo. A arquitetura é semelhante àquilo que eu mostrei antes, só que ali, em vez de pixels, eu tenho o tabuleiro, onde eu vou ter as posições, se está com uma peça branca, uma peça preta, ou se não tem nenhuma peça. Ela vai fazer múltiplas análises ali em cima. Aqui já tem uma coisa diferente do Deep Blue. Porque o Deep Blue fazia uma busca exaustiva, pelo menos o máximo que ele conseguia. Aqui, o AlphaGo começou com milhares de jogos de jogadores profissionais e amadores. Então o AlphaGo podia ir lá e olhar, esse jogador fez isso, então isso daqui deve ser bom. Esse jogador aqui fez isso e ele perdeu, então deve ser ruim. Ele começou com uma análise assim, e ele tinha self-play, ou seja, o AlphaGo conseguia jogar contra ele mesmo. AlphaGo contra AlphaGo.
E com isso ele conseguia aprender. Então ele viu o que os seres humanos faziam, aí ele começou a jogar igual aos seres humanos, depois ele começou a jogar contra ele mesmo e descobrir coisas novas. Então aqui, de novo, a gente tem uma nova coisa na inteligência artificial. Bom, é novo nesse contexto. Ela tem 3 componentes, eu acho interessante esses 3 componentes, porque ele tem uma rede neural de avaliação, onde o AlphaGo descobriu como ver se uma posição do jogo era bom ou ruim para as peças brancas ou pretas. No Deep Blue, isso foi colocado à mão, essa informação. Aqui, ela aprendeu a reconhecer uma posição boa ou ruim. E ela tinha uma rede neural de interesse. Então, ela via essa posição é boa, mas o que eu posso fazer a partir daqui? O que é interessante fazer? Então, ele tinha uma rede neural que tinha uma intuição do que era bom fazer. Então, ela focava a busca nessa área. Então, essa região do tabuleiro aqui talvez seja mais interessante jogar. Então, ele explorava mais ali. E, por fim, tem uma busca árvore, que é ir lá e testar várias posições. Só que agora a gente tem esses 2 componentes aqui que eles têm aprendizado. Onde ele tem as informações básicas, tipo, aqui tá as peças, eu posso colocar a peça aqui, se colocar aqui ganha, se colocar aqui perde, etc. E a partir disso ele descobriu sozinho as regras do jogo. Sozinho com o input humano, né? Bom, em 2017, a gente tem o AlphaGo Zero. Porque... Zero. Porque ele aprendeu sozinho. O AlphaGo original, ele começou com um banco de dados relativamente grande sobre jogos de seres humanos. Aqui não, o AlphaGo Zero começou a jogar contra o AlphaGo Zero, ou talvez o AlphaGo, sem nenhum conhecimento prévio de como se jogar. Então no começo não sabia fazer nada. E é interessante que os pesquisadores falaram que enquanto ele estava aprendendo a jogar, ele aprendeu a jogar parecido com como um ser humano iniciante ia jogar. Ele pensava, pegar peça é bom, então ele ia focar em pegar peça. Enquanto que com o tempo o AlphaGo Zero começou a focar não só em capturar peças, mas tomar território, evitar que o oponente ganhe território, fazer jogadas que eram boas a longo prazo. Então aqui a gente já tem um tipo de raciocínio um pouco mais complexo do que o AlphaGo tinha. E de novo, ele aprendeu isso sozinho, não teve informação vinda de um ser humano. É interessante que ele é mais eficiente. No material complementar que vai ter no final, se vocês forem lá no post do DeepMind, eles têm um relatório sobre o gasto de energia das diferentes versões do AlphaGo. E vai ver que ele vai ficando melhor e mais eficiente energeticamente, ou seja, ele gasta menos energia e joga melhor, o que é algo bem interessante. Bom, a versão final, não final entre aspas, porque era a versão que eles tinham na época, né? Mas ela foi modificada desde então. Mas essa versão que eles tinham, eles deixaram treinando por 40 dias, sem nenhuma informação de como o ser humano jogava. E depois de 40 dias, possivelmente era o melhor jogador humano que já existiu, ou que existe. É complicado fazer uma afirmação assim tão extensa, né? Mas, pelo menos jogadores atuais profissionais, o AlphaGo Zero joga melhor do que eles e melhor que todas as inteligências artificiais que derrotaram esses melhores jogadores. Então, se fizer um ranking... tá aqui o que eu queria. Ok, ficou meio anticlimático. Mas pensa em mais de boa. Tipo, a gente tem um computador que em 40 dias, do zero, aprendeu a jogar melhor do que qualquer coisa já jogou aquele jogo. Computadores, seres humanos. E é algo bem extraordinário, porque a gente sai do zero, em 40 dias chegou num conhecimento novo. Né? A máquina sozinha conseguiu aprender. E isso eu acho que é um negócio que a gente não tinha 10 anos atrás, não nesse nível. Então a gente está passando por uma revolução agora, que é a revolução da inteligência artificial. Então, esse slide que eu estava procurando lá, eu achei que tinha colocado lá atrás. Bom, aqui tem o ranking relativo entre essas inteligências artificiais, essas AIs. Então aqui a gente tem o Crazy Stone. Crazy Stone era o que tinha antes do AlphaGo. A gente vê que ele tem um ranking, né, uma pontuação um pouco abaixo dos 2000. Por um tempo foi a melhor IA que tinha em torneios de IAs de Go. Ela ganhou algumas medalhas de ouro, inclusive. Aí apareceu o AlphaGo, que jogou contra o Fan Hui, que era o campeão europeu. Ou asiático, eu nunca lembro qual dos dois continentes que ele era campeão. Então a gente já vê que aqui ele era bem melhor. Aí tem a versão do AlphaGo que jogou contra o Lee Sedol.
de novo, melhor. Aqui, em vermelho, isso daqui eu coloquei no olho, então pode ser um pouquinho mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Mas isso daqui é a pontuação do melhor jogador ontem. Eu fui lá no ranking e peguei a pontuação do melhor jogador que tinha ontem e coloquei ali. Então a gente vê que o AlphaGo jogando contra o Lee, ele é um pouquinho melhor. Depois tem o AlphaGo Master. O AlphaGo Master foi interessante, porque eles entraram num torneio online, num servidor online, onde tinha torneios automatizados, e criaram um jogador chamado Master, e não falaram pra ninguém que era esse AlphaGo Master. Aí ele ficou jogando lá. Depois de 60 jogos, ele tinha ganho 60 jogos. E eles, inclusive, ofereceram um prêmio em dinheiro pra quem conseguisse derrotar o AlphaGo Master. E até onde eu sei, ninguém ganhou o prêmio, porque... Não que ninguém conseguiria ganhar dele, mas ele ficou online por um tempo curto, né? Então essa versão do AlphaGo tá ali perto de 5 mil. E o AlphaGo Zero, que treinou só por 40 dias, tá ali. Melhor do que a melhor versão do AlphaGo antes dele. Então eu acho isso um negócio bem espetacular, que a gente chegou nesse nível de tecnologia, né, o nível científico e de poder computacional, porque isso daqui requer um poder computacional muito grande. Com esse conhecimento, em 1970, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Então uma coisa possibilita a outra, né? Bom, aqui tem um negócio um pouco mais popular entre os universitários, Dota 2. Eu imagino que a grande maioria aqui gosta de Dota 2, e alguns já reprovaram matérias por causa de Dota 2. Bom, eu não jogo Dota 2, só pra constar. O meu vício era outra coisa. Bom, de novo, eu tenho self-play, então aqui eu tenho uma IA. Essa IA é do OpenAI, então não é mais do DeepMind. Né, o Elon Musk tá envolvido na fundação e na organização, apesar que agora eu acho que ele tá afastado. E de novo, ele aprendeu a jogar Dota 2 jogando Dota 2. Então ele tinha informações sobre, o personagem tá aqui, ele tem esses itens, ele tem tanto de vida, ele tem tanto de dinheiro. E ele sabia, destruir coisas é bom, se destruir as minhas coisas é ruim. E com essa informação ele aprendeu a jogar. E tem uma coisa interessante, que o problema é muito mais complexo do que o Go. Que Go tem um espaço de busca muito grande, tem um planejamento a longo prazo, só que eu vejo eu consigo ver o tabuleiro inteiro, e eu consigo calcular o que o oponente pode fazer. Agora no Dota, o meu personagem só vê perto dele, então eu tenho todo o mapa, e eu só vejo perto, eu não consigo ver longe. Então aqui eu tenho uma informação incompleta. A IA não tem só que fazer as decisões certas, ela tem que fazer a decisão certa com conhecimento incompleto. E mais, o jogo são 5 contra 5. Então aqui eu não vou ter uma inteligência artificial jogando. Eu vou ter 5 agentes independentes que eles jogam, cada um controla um personagem. Então aqui eu já tenho que ter cooperação entre os agentes, porque o Dota é um jogo de time. Se você tem um time que joga bem, ele provavelmente vai ganhar, talvez, jogadores melhores que não jogam em equipe. Então aqui a equipe é interessante. E o interessante também é que eles não tinham um canal de comunicação. A IA não falava, vamos matar esse cara agora, vem aqui. Elas tinham informação sobre onde as outras estavam, e elas conseguiam inferir, eu acho que ia ser interessante se a gente fosse lá. Aí às vezes só ia 2, aí um terceiro agente via, eles estão indo ali, eu vou junto também. Então eles se comunicavam de forma implícita. O que, de novo, é bem surpreendente. Bom, eles jogaram várias partidas, eles ganharam todas, até que eles chegaram num evento que é o The International. Para quem não está por dentro do cenário de Dota e de jogos digitais, esse The International, ano passado, ele tinha um prêmio de 40 milhões de dólares. Então imagina, você vai lá, joga um jogo, e o prêmio total em dinheiro, não para o primeiro lugar, mas total é 40 milhões para jogar um jogo. Então é algo que tem bastante visibilidade, né? Algo que move muito dinheiro. Então ele foi lá e, obviamente, lá iam estar os melhores jogadores. É estimado que lá o percentil dos jogadores que estavam lá era 99,995. Ou seja, eles eram o 0,05% melhor. Aquela fatia dos melhores jogadores. Então lá estava o melhor dos melhores. E o que aconteceu com o OpenAI, ele perdeu todos os jogos. Então, talvez seja um pouco anticlimático, eu não acho que é. Porque se for ver a dificuldade, a complexidade do jogo e como que eles jogaram, eles não foram lá e ficaram andando assim em círculo, ou ficaram presos, numa pedra que tinha no meio do caminho. Eles foram lá, eles jogaram, eles mataram, atacaram, eles compraram itens, jogaram bem. E é algo bem impressionante. Eu assisti ao vivo, e inclusive, o Deep Blue não assisti ao vivo, mas do AlphaGo, as partidas que deu assisti ao vivo, mesmo não entendendo nada de Go, mas tinha os comentaristas. O The International eu assisti ao vivo também.
É muito interessante assistir ao vivo, porque você vê sem saber o que vai acontecer. Porque eu posso ver, o OpenAI perdeu, eu vou lá assistir. É tipo, gosto que tu tá vendo, e tu não sabe, tu tá torcendo pela IA, ou torcendo pelos seres humanos, e tu vê alguém, a IA morrendo, ou o ser humano morrendo, dá uma emoção ali. E tu vê que ele tava agindo de forma racional. Às vezes ele fazia umas coisas estranhas, mas no geral a IA jogava de forma racional. Bom, ela perdeu, e por que ela perdeu? É difícil dizer que ela perdeu por causa disso ou por causa daquilo, mas 2 fatores-chave é informação incompleta, onde eu tenho, relativo a todo o conhecimento do estado do jogo, a IA tem acesso a uma parte bem pequena. E planejamento estratégico. A maioria dos jogos, no começo, a IA tava, espancando os jogadores humanos. Aí chegou o meio do jogo, o fim do jogo, a IA começava a perder. Porque ela não conseguia planejar a longo prazo. Ela não tinha a informação, ela não conseguiu aprender isso. Então aqui são 2 coisas a serem melhoradas, né, caso o OpenAI continue com essa linha de pesquisa, que é lidar melhor com a informação incompleta e focar mais no planejamento estratégico. Isso daqui é mais a título de curiosidade. Eu mostrei antes o que jogava Atari. Isso daqui é um modelo que joga Dota. Tá vendo que tem várias folhinhas aqui? É porque são várias IAs diferentes. Uma para cada herói do jogo. Então, não faz sentido explicar isso daqui, mas dá pra ver que é um modelo muito mais complexo. Antes eu tinha várias camadas, passava informação em sequência. Agora aqui eu tenho várias entradas diferentes, eu tenho várias saídas diferentes, tem várias coisas que ele tem que considerar. Então aqui dá pra ver que a IA tá... Pra ela chegar aqui, não foi, vamos pegar o que foi feito no Atari e vamos colocar no Dota. Foi feito um negócio completamente novo e eles tiveram vários desafios que tiveram que ser superados. Bom, pra quem me conhece, sabe que eu gosto bastante de StarCraft. Eu joguei bastante StarCraft na minha vida. Isso daqui, de novo, é um projeto do DeepMind. Semelhante à versão original do AlphaGo, essa IA, o AlphaStar, aprendeu a jogar com self-play e com replays. Então ele tinha vários jogos de profissionais e amadores. E ela conseguia analisar esses jogos para ver o que fazer. Já brigaram comigo por causa disso, falando que eu estava errado, mas eu acredito, e mais pessoas acreditam, ou acham, ou têm certeza, que StarCraft é um jogo mais difícil do que Dota. Por quê? Eu tenho a informação incompleta, eu estou jogando contra um outro agente, aqui eu não tenho multiplayer, mas eu tenho um número muito maior de coisas para controlar. Quanto que no Dota eu vou ter o Meepo, que pode fazer alguns clones, no StarCraft, eu posso ter mais de 200 unidades que eu tenho que controlar ao mesmo tempo. Eu tenho que pegar recursos, tenho que gerenciar pesquisa, tenho que destruir coisas. Quando você está atacando o inimigo, ele pode ter um pedacinho de exército me atacando por um lado, um pedacinho por outro lado, e outra parte tentando me flanquear. É um negócio super complexo, tem várias estratégias. Eu tenho unidades diferentes que eu posso controlar ao mesmo tempo, então uma unidade é boa contra a outra, aí eu posso pegar a unidade que é boa contra a unidade que é boa contra o que eu tinha antes, então começa a ter vários níveis assim de estratégia. Bom, é um jogo mais difícil, mas a IA ganhou de 10-0. No caso aqui foram 2 partidas, ela jogou contra 2 jogadores profissionais de StarCraft. Um deles estava ranqueado em 12º no mundo. Mas a IA ganhou. Tá, mas o jogo é mais difícil, bem mais difícil do que Dota, mas a IA ganhou. Por quê? Bom, uma possibilidade é que o jogo é tão difícil que os seres humanos não jogam StarCraft no nível que eles conseguem jogar Dota. Então, os seres humanos estão aqui, a IA está aqui no Dota. Agora, no StarCraft, a IA está um pouquinho embaixo, só que os seres humanos estão aqui, então ela ganhou. Isso é uma possibilidade. Outra, que foi algo que foi discutido, é que a IA conseguia ver... Porque se eu estou jogando, eu tenho a câmera no jogo, né? Então eu vou lá, arrasto a câmera do jogo e olho uma parte do mapa. A IA, ela conseguia olhar todas as partes do mapa, que ela tinha informação ao mesmo tempo. E ela conseguia mexer. Então o ser humano, se ele quer mexer uma coisa aqui e outra lá, ele tem que mover o mouse pra cá, clicar, ele tem que mover a câmera para outro lugar e clicar lá. A IA conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Aí isso foi uma crítica que foi feita ao DeepMind, ao AlphaStar, né? Porque ele jogava com um benefício que o ser humano não tinha. Aí os caras falaram, você quer um rematch então de um jogo? Aí o cara falou, beleza. Aí ele foi lá e jogou um rematch, aí dessa vez ele ganhou, né? A IA perdeu. Aqui a IA ela tinha que mover a câmera e ela só podia jogar onde a câmera estava olhando. Se parar pra pensar, é outra dificuldade bem maior que a IA tem. E no caso do StarCraft, a IA ela tinha que clicar.
ela não podia, tipo, usar um RPC lá pra falar pro jogo, mexe o personagem pra mim. Ela tinha que clicar, arrastar, selecionar o personagem, aí tinha que clicar lá embaixo pra, sei lá, mandar construir alguma coisa ou atacar. Então ela usava a mesma interface que um ser humano ganhava. Aqui tem um videozinho mostrando superficialmente como a inteligência artificial funciona. Então aqui tem o que ela consegue observar. Se vocês olharem aqui em cima, tem essas unidades, né, o azul contra o vermelho. E aqui embaixo tem umas coisinhas se movendo, que aqui tá com verde e azul. Então, a IA sabe, aqui ela pode andar, aqui ela não pode andar, aqui tem tal tipo de unidade, aqui tem tal tipo de unidade. Então, isso daqui é o que ela enxerga. Ela não enxerga isso daqui, ela enxerga uma representação simplificada. A partir daqui, isso daqui é uma projeção hiperdimensional da rede neural que controla ela. Mas aqui em azul e rosa tá dizendo, isso daqui é mais importante, isso daqui é mais importante. E aqui ela tem várias informações que saem dali. Aqui, em preto, são regiões que não é interessante. Enquanto que, quanto mais claro fica, ali em amarelo, são regiões mais interessantes do jogo. Então, que olhando aqui, é essa região aqui. Então, ela sabe onde está acontecendo a ação, ela sabe o que é mais importante fazer. A IA, ela tem um número limitado de ações, então ela não pode fazer, vou fazer 200 mil cliques no segundo. Não, ela joga mais lento que um ser humano em termos de clique. E aqui ela tem as decisões, o que ela quer fazer, o que ela precisa fazer, e aqui ela tem uma predição se ela vai ganhar ou não. Bom, resumindo, tudo isso que eu falei. A gente teve uma IA com a performance sobre-humana nos jogos de Atari. Não todos os jogos, alguns dos jogos a IA foi horrivelmente ruim, e alguns foi espetacularmente bom. Então ela não é uma bala de prata que mata tudo, mas é um avanço bem respeitável. O AlphaGo, ele foi expandido, o AlphaZero, ele foi expandido para jogar xadrez e Go também, e Shogi, que é um xadrez japonês. Então agora a gente tem uma IA que joga 3 jogos. Então o AlphaGo não é mais bom só em Go, ele é bom em outros jogos também. Aqui eu digo dominado porque nos 3 a IA joga melhor do que qualquer outra coisa que existe. Então no xadrez a gente tem o Stockfish, que é uma engine de xadrez open source, que por muito tempo ela foi a melhor, ou estava entre os melhores. Agora apareceu o AlphaGo Zero lá e ganhou dela. E mais, aprendendo sozinho. O Stockfish, ele tem bibliotecas, essas aberturas são boas, então ele não processa, ele só vai lá e pega melhor para aquela situação. Mesma coisa para fim de jogo, enquanto que o AlphaGo ele vai descobrir isso, ele vai aprender. Dota 2 tem um caminho a percorrer ainda, né? Ele perdeu para os melhores jogadores, mas ganhou para a grande maioria. E uma informação importante sobre o Dota é que eles não jogaram o jogo completo. Porque no Dota a gente tem vários heróis. Eu posso escolher que personagem eu vou jogar. Um tem arco e flecha, um solta magia, outro tem um machado. E eles têm habilidades diferentes. Como cada personagem joga diferente, eles limitaram, a gente só pode usar esses personagens, vocês têm que jogar esses e a gente vai jogar com esses também. Então é uma subparte do jogo que foi considerada apenas. StarCraft 2 ele possui uma interface quase humana. Ela foi considerada um pouco injusta, né? Reclamaram por causa disso os jogadores profissionais. Mas pelo menos em termos de StarCraft, o jogo parece estar... a IA parece ter uma performance sobre-humana, ou pelo menos no mesmo nível. Então a gente andou bastante nos últimos 5, 6 anos. Que em 2012 a gente tinha Go, que os seres humanos jogavam melhores que as máquinas, e agora as máquinas em 2 meses aprendem a jogar melhor do que qualquer ser humano. Então a gente teve um avanço tecnológico e científico bem grande ali nesses últimos anos. Resumindo 2. Tem vários outros jogos que foram estudados e não foram mostrados aqui. Por exemplo, Mario, Quake. Quake é interessante porque é um jogo onde reflexo é bem importante. Né? Porque é um jogo onde tem que atirar no inimigo. E um computador consegue mirar supostamente mais rápido do que um ser humano com o mouse. Só que lá ele tinha que saber... o computador aprendeu a identificar o que era o inimigo. Então ele tinha imagem, ele aprendeu a identificar o inimigo. Isso já é bem mais interessante, porque agora ele tem que usar a visão computacional para achar o inimigo e ele tem que aprender a mirar. Então é uma área bem interessante que foi estudada.
Bom, existem muitas outras aplicações sendo exploradas que eu não cobri aqui, porque eu foquei em jogos. Por exemplo, eu tenho identificação de doenças oculares. Isso é um trabalho do DeepMind, onde é um diagnóstico assistido por computador. É feito os exames do paciente, o resultado do exame é passado para a IA, e a IA vai falar, não, isso daqui tá tudo tranquilo, não se preocupa. Aí o médico vai lá, confere, vê se tá certo mesmo. Mas ele pode falar, não, esse aqui tem um problema grave, tem que agir logo. Isso daqui tem um fator de risco bem grande, que às vezes o médico não consegue achar, ou ele não acha sempre. Então, em vez de resolver problemas de jogo, a gente tá resolvendo um problema real, a gente tá evitando que pessoas fiquem cegas. O DeepMind fez o AlphaFold, que é uma IA que trabalha no problema que eu tô tentando resolver, e eles têm um resultado bem melhor do que o meu, porque, bom, eles têm bem mais recursos e tempo. E para quem quer saber mais, vejam os blogs do OpenAI e DeepMind. Eu vou colocar o link lá no final. Bom, agora eu vou falar bem rápido sobre as expectativas para o futuro. Bom, quais são os perigos da inteligência artificial? Ultimamente tem se falado muito sobre isso. Eu acredito que a IA pode vir a ser um problema, mas eu não acredito que é do jeito que tem nos filmes ou na mídia. A mídia é tipo... Em geral, não tô falando que todo mundo na mídia assim, né? Mas é tipo... A OpenAI fez alguma coisa e falou, o que isso significa para a humanidade, não sei o que, tipo, o mundo vai acabar em 10 dias. Então, eu não acho que é assim, eu acho que vai ter, tipo, uma IA que vai se multiplicar e dominar e pegar os tanques de guerra e matar todo mundo. Eu acho que vai ser algo diferente. Teve um caso bem recente da OpenAI, onde eles fizeram um gerador de texto. Eu colocava um textozinho, por exemplo, acidente de helicóptero. Aí ele ia lá e fazia uma notícia com o tema acidente de helicóptero, ou qualquer texto que eu coloquei. Tipo, escorreguei numa banana. Ele ia lá fazer uma notícia sobre escorreguei numa banana. E aquilo ficou tão bom que seres humanos não sabiam dizer se era feito por computador ou não. Aí o que a OpenAI fez, ela não liberou esses avanços que eles fizeram. Ele falou, tá aqui o artigo, a gente fez um modelo assim, e aqui tem uma versão, um toy para vocês brincarem. Não era o modelo treinado final com a arquitetura completa. Então ali a OpenAI optou por reter esse conhecimento, não liberar ao público, com medo que fosse gerado. Porque imagina, tu aperta um botão com um texto e ele vai gerar uma notícia. A gente sabe que a gente teve um problema bem grande com fake news recentemente. Agora imagina, tu aperta um botão e ele gera fake news pra ti. E isso qualquer pessoa pode usar e rodar em casa. Em questão de anos ia ser difícil saber o que é verdade e o que não é, porque eu posso ter uma verdade parcial. Né? Metade pode ser certo, metade pode ser errado, ou pode ser tendencioso. Então, aqui é um problema onde eu tenho... A IA consegue gerar informações que não são verdades e um ser humano não consegue distinguir o que é. E com o tempo isso ia se disseminar. No começo ia ser, aquele site ali é IA, mas depois de um tempo ia ficar mais difícil saber. Problemas de fraude assistida por computador. A gente tem redes neurais hoje em dia. Por exemplo, eu estou aqui falando, estou sendo filmado. Agora imagina que o Rafael quer falar que foi ele que apresentou. Tem uma IA hoje que vai pegar um vídeo dele, uma foto dele, e vai colocar em cima de mim. E em várias situações onde eu não faço nada tipo assim, ou algo complexo que o ser humano não consegue acompanhar, a IA não consegue acompanhar, se eu ficar movendo devagarinho, a IA consegue colocar a cara dele no lugar da minha. E às vezes isso é difícil de identificar. E tem isso para imagens, tem tipo, gerar pinturas, tu vai lá e dá as pinturas de Monet pra IA e ela consegue fazer pinturas novas de Monet que não existem. E teve um caso que um cara ele fez uma IA que pinta, que fazia pintura, ele imprimiu, colocou numa moldura bonita e ele colocou no leilão. Ele vendeu por quase $500 mil a pintura. Porque as pessoas acharam aquilo tão incrível e pensaram, não, deve ser um pintor desconhecido, ou uma obra que foi perdida, não sei. É algo, né? Bom, isso gera uma briga de gato e rato. Porque agora eu tenho a IA que gera conteúdos falsos, mas eu posso treinar a IA para detectar o que é falso. Então, agora eu já tenho IA contra IA. A IA é uma ferramenta do mal, mas ela também é solução. E a gente já tem pesquisas nesse sentido. Onde eu tenho um vídeo e a IA vai dizer se teve alguma manipulação no vídeo. O vídeo foi recortado, eu mudei a luz, ou foi aplicado um algoritmo de substituição de face, por exemplo. E tem várias pesquisas nesse sentido. Tem questões de privacidade, porque agora eu não preciso mais, por exemplo, ter o botão de login do Facebook, de share para me rastrear no site. Baseado nos plugins que eu tenho, dá para usar uma IA para ver, ele tem navegador tal versão, tem esses plugins, não sei o que. A IA consegue me rastrear sem usar outras ferramentas tradicionais como cookies. Teve um artigo publicado onde eles usaram o padrão de consumo de bateria de celular.
e eles conseguiam identificar pessoas, se não me engano, era 97% de acurácia. Então, se daqui eles conseguiram dizer, tal pessoa é provavelmente uma dessas 3 aqui, só vendo o consumo da bateria do celular. Bom, tem impactos socioeconômicos, porque agora, de repente, talvez não precise de uma força uma força de trabalho humana tão grande para fazer uma ferramenta, porque eu posso ter um ser humano treinado que sabe usar uma IA. Então, eles trabalhando em equipe, talvez substituam uma equipe de 10 pessoas. Então, isso acaba tendo impacto socioeconômico. Claro que isso abre novas portas também, né? Mas começa a ser uma mão de obra mais especializada. E isso, claramente, tem um impacto socioeconômico. Bom, mas a IA não é só ruim, né? A IA é a solução para vários problemas. Tem várias coisas que são resolvidas hoje em dia, ou coisas que é útil na nossa vida, não é necessário, mas é útil, que depende de IA. Então, hoje você desbloqueia o celular só olhando para ele, usando IA. Tem coisas e problemas de segurança resolvidos com IA. Então, ele claramente é algo que é benéfico, né? Bom, no fim, a IA é uma ferramenta. A ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela permitiu avanços em várias áreas, e eu acredito que a IA vai ser responsável pela direção que a raça humana vai tomar nos próximos décadas, séculos, seja para o bem ou para o mal. Então, é uma área legal, é uma área que vai ter um impacto no futuro. E eu queria tocar nesse ponto, que a IA nunca foi tão acessível. Então, agora eu tenho um conhecimento em larga escala. Eu tenho aulas de qualidade, de faculdades que eu posso ir lá e ver de graça. Eu posso fazer provas que eu tenho acesso gratuito. Alguns até têm certificado, onde a faculdade vai falar, ele participou online aqui, ele teve tal desempenho, então a gente diz que ele é proficiente nesse assunto. Tem excelentes ferramentas open source. Então, por exemplo, o Python está sendo bem utilizado para inteligência artificial. A gente tem o TensorFlow, que é um produto da Google, para redes neurais. Então, hoje, se eu quero fazer uma rede neural, eu vou lá, instalo, rodo 2 comandos no Linux, tenho instalado o ambiente inteiro. Eu posso baixar exemplos documentados de como fazer isso. Tem muita coisa na internet. Eu quero uma IA que gere fotos de gatos. Tu vai achar isso pronto de 20 jeitos diferentes. Então está muito acessível. Agora, se for pensar, a primeira rede neural que foi feita, os caras montaram um computador com válvulas. Então eu tinha válvulas ligadas de jeito a processar igual uma rede neural. E era uma rede neural extremamente simples. Então tem uma discrepância muito grande. Bom, existem problemas mais simples, né? Tipo, o Dota 2 é extremamente complexo. Mas eu posso jogar Tetris, eu posso jogar Mario. São jogos muito mais simples, eu posso jogar Flappy Bird. Tem um monte de IA na internet que joga Flappy Bird. Então, se tu quer aprender IA, tu não precisa começar pelo difícil, pode começar pelo fácil, usando ferramentas acessíveis, informação que tem gratuitamente. Vocês vão aprender IA aqui no Udesc também, então já vai dar um pontapé inicial bem grande. A gente tem um hardware barato, relativamente barato. Hoje em dia, uma GPU eu consigo rodar CUDA e treinar ordens de magnitude mais rápido que eu treinaria num processador convencional. Existem possibilidades de patrocínio. Hoje em dia tu vai lá para a NVIDIA e fala, eu tenho esse grupo de pesquisa, a gente não tem recurso, a gente quer lidar com esse problema, a gente precisava de uma placa de vídeo boa. A NVIDIA vai analisar a tua proposta e vai te mandar gratuitamente uma placa de vídeo. Em 2013, eu estava com a matrícula trancada na Udesc. A NVIDIA abriu um edital para isso, só que era um pouco diferente. Você mandava uma proposta e ela te dava acesso a um servidor onde tinha várias placas de vídeo e tu rodava o que tu queria lá por um tempo limitado. E eles eram pra mim, tipo, eu tava no exército na época, eu não tava estudando, não tava fazendo nada. Eu só escrevi lá a mensagem, lá preenchi os pré-requisitos e eu ganhei acesso. E eu não usei na época, porque eu não tinha nada pra fazer lá, mas pensei, vou fazer, não vou ganhar nada. No fim eu ganhei. Mas o que eu quero chegar é que se você quer fazer, vai ter como fazer. Então, eu digo, vai lá e faz, porque isso é uma experiência que eu tive na faculdade, onde eu estudava cálculo, eu pensava, cálculo, às vezes é chato, não sei o que, derivada parcial. Mas inteligência artificial usa derivadas. Então, se eu ver o cálculo como algo útil, que dá para aplicar numa coisa que é interessante para inteligência artificial para jogar, a matéria fica interessante. Então, às vezes a matéria que era um peso começa a ficar divertida. E isso eu acho que é algo que quem não faz deveria pelo menos experimentar fazer. E praticamente todas as matérias que a gente vê no curso, que a gente pensa, nossa, isso não serve para nada, para que eles mostram isso, você vai achar algo para aplicar. Então a matéria pode não ser interessante por si só para você, mas ela vai ser interessante talvez num contexto de inteligência artificial, ou seja lá o que você gosta.
Então, eu acho que vale muito a pena. Quem às vezes acha que é difícil ou que não sabe como começar, dá uma olhada em alguma dessas coisas que eu falei, olha o material complementar que eu vou deixar e experimenta começar por lá. É um caminho bem interessante, eu acho que ele vai abrir portas. Porque imagina, você chega numa entrevista de emprego e fala, eu saí da faculdade agora, eu não tenho uma experiência profissional, mas você pergunta, o que você fez diferente? Sei lá, eu fiz uma matéria, ganhei 10. Ou você fala, não, eu fiz uma inteligência artificial que jogou tal jogo. Eu acho que vão olhar para você com olhos diferentes. Isso pode abrir uma oportunidade. E às vezes o que você fez não é complexo, mas demonstra interesse. E isso é bem interessante. Bom, quem quiser falar comigo fora da Odesk, eu tenho Telegram, eu tenho Instagram, eu tenho GitHub e eu tenho um site. H3NNN4N. É difícil de lembrar, mas é isso. No Reddit é Bacon Unleashed, é o único lugar que eu tenho um nome diferente. Eu tenho esses vários e-mails, então o mais fácil de lembrar provavelmente é uber.renan. Esse e-mail existe antes do Uber existir, então eu meio que automaticamente fui contratado pela Uber, porque quando eu passo um e-mail pra alguém eles falam, nossa, você trabalha pro Uber? Eu falo, não, é só que... Aí eu conto uma historinha lá. Tem meu nome completo aqui também, enfim, ou pergunto pro Rafael, ele me conhece e é mais fácil de achar ele do que eu. E, bom, vocês podem escanear esse QR Code aqui, vai levar pro meu site. No meu site vai ter todos os outros contatos meus. E praticamente tudo que eu falei aqui vai ter lá alguma referência, artigo, um vídeo de YouTube promocional, seja lá o que for. Vão ter vários posts da OpenAI e da DeepMind. Bom, e era isso, obrigado.